Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Os pais nessa noite, sejam ricamente abençoados. Feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus abençoe muito, que dê muita graça, que dê muita sabedoria para cuidar desse bem tão valioso e precioso que Ele colocou nas nossas mãos, que se chamam filhos. Que nós possamos ter a graça do Senhor disponível todos os dias, se manifestando em nós e através de nós sobre a nossa casa. Amém? Nós vamos ler o texto da palavra de Deus e eu já quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. E nós vamos fazer a leitura, uma noite muito especial, muito maravilhosa. Estamos louvando, celebrando, adorando ao Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito abençoado pela palavra de Deus, seja muito edificado. Feliz de ver o Lucas, lá dos Pampas, o Lucas e a sua esposa. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe muito. Sejam bem-vindos aí no nosso meio. Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler ali o versículo 8 e 9 da palavra de Deus. Lucas 15, 8 e 9. Aleluia, graças a Deus. Que diz assim, olha: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. E eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Graças a Deus. Senta aí, querido. Toma seu lugar, fique à vontade. Nós bem sabemos que a ênfase dessa parábola, aqui nós temos 3 parábolas contadas por Jesus, na qual ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da dracma perdida, e então ele finaliza o capítulo 15 de Lucas falando acerca da parábola do filho pródigo. Nós bem sabemos que a ênfase dessa parábola está na alegria do pecador que se arrepende, do pecador que volta ao seu lugar, ao estado, aquele lugar que Deus esperava dele. A alegria de encontrar alguém que estava perdido, a alegria de se encontrar, de se recuperar. Aqui essa parábola fala disso, de alguém que foi encontrado, alguém que foi salvo, algo que estava perdido e se encontrou, e da alegria que esse reencontro, da alegria que esse recuperar produz. Então, de antemão, eu já queria pedir a sua permissão e a sua bênção para nós, entendendo esse cerne principal da mensagem, trazemos aqui essa noite um paralelo dentro dessa parábola, com algumas lições que nós podemos e devemos aplicar na nossa vida. Entendemos que o cerne principal tem a ver com a salvação, com o pecador que se arrependeu, com o pecador que foi reencontrado, que foi salvo, que foi achado. Mas eu quero fazer algumas considerações a partir disso, de forma prática e objetiva para as nossas vidas nessa noite. O verso diz ali, no capítulo diz ali no verso 9, ou ainda o 8 ali, ele diz: ou ainda qual é a mulher que possuindo. A parábola conta acerca de uma mulher que tinha posses, que possuía. E o texto diz que ela possuía 10 dracmas, 10 moedas. Fala de valores que essa mulher possuía. Então alguém que possuía, alguém que tinha, mas que não se sabe como, nem o porquê, ela perde. Ela perde parte daquilo que ela tinha. Ela perde uma porção daquilo que ela possuía. E eu sei que todos nós aqui, sem exceção, já experimentamos essa sensação de ter, de possuir e de em algum momento perdemos aquilo que tínhamos. Perdemos um sentimento, perdemos um valor, perdemos algo que possuíamos. Sabe, perder, infelizmente, não há uma configuração da vida que a gente ative e desative.
Infelizmente não há uma configuração para a gente ativar, para que não haja perdas na vida. Infelizmente, todos perdem. Infelizmente, todos nós em algum momento já perdemos. Então não existe a opção na configuração da vida para habilitar perder ou não. Mas existe sim a opção, a decisão, a atitude de como agir a partir da perda. Nós não podemos escolher se vamos perder ou não. Nós não escolhemos se na história da nossa vida ela vai ter perdas ou não. Mas nós escolhemos como nós agimos diante das perdas. Nós podemos e devemos sim escolher como nós vamos nos comportar a partir da perda. E essa parábola ela é tão interessante porque essa mulher possuía e essa mulher perde. O texto diz, ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma? A parábola é clara, possuía, mas perdeu. Tinha, mas perdeu. Mas o ponto principal aqui, que o perder não é o final da história. O perder não é o ponto final. Não termina quando ela perde. O perder é apenas uma citação. O perder apenas faz parte da história que está sendo contada. Não termina no perder. A história dessa mulher não acaba na perda. Não é aqui que ela acaba, não, a perda faz apenas parte da história, mas não é o fim. Eu sei que nós já perdemos, eu sei que infelizmente nós já perdemos coisas, valores, pessoas que nós não gostaríamos de perder. Mas o que nós precisamos primeiramente nessa noite entender, acreditar e nos posicionar a partir disso, é que essa perda fez parte da tua história, mas essa perda não é o final da nossa história. Essa perda fez parte daquilo que estamos vivendo na terra, mas a nossa vida não acabou nessa perda. Assim como a história dessa mulher que não terminou aqui. Histórias só acabam em perdas quando nós fazemos da perda o ponto final. Observe que eu não falei que não é nem a vida que acaba em perda. São histórias de vida que acabam em perdas, quando nós permitimos que a perda seja um ponto final. Talvez continue existindo, mas a história mudou. Talvez continua, entre aspas, vivendo. Mas a partir da perda é como se fosse colocado um ponto final. Então o que nós precisamos compreender hoje é que as perdas não são um ponto final na nossa vida, porque é um fato, perdemos, e se formos coxa branca ainda vamos perder mais ainda. Estou falando de mim mesmo, irmão. Gaúcho, você é Grêmio, por isso que você é Grêmio, Aí os gremistas ali, ó. Perdemos e infelizmente ainda vamos perder. Então a questão está em o quê? Em não fazer da perda o ponto final. Então se a perda não é um ponto final, o que é a perda? A perda é um momento de reposicionamento. A perda é um momento de reavaliar. A perda é um momento onde eu vou observar, fazer algumas considerações importantes. Então aqui esse texto fala que essa mulher possuía, mas um dia sem saber como essa mulher perde esse valor. Mas não para aqui, é apenas uma parte da história. Deixa eu dizer isso da parte de Deus para você. A tua perda é apenas uma parte da história de Deus com você. A tua perda, aquilo que você perdeu, é apenas uma parte da história que você vive. E melhor, é a história que você vive com Deus. Essa mulher perde. E ali o texto está dizendo, que ela perde dentro de casa. Porque fala que ela vai procurar e fala onde ela vai procurar. Nós só vamos procurar o que perdemos aonde imaginamos ter perdido. Nós só vamos procurar aquilo que se perdeu aonde nós acreditamos que podemos encontrar. Nós só vamos de fato ser diligentes na procura daquilo que se perdeu. Querido, eu não acredito que Deus fala a esmo, à toa.
Deus sabe com quem fala. Deus sabe com quem está falando nessa noite. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece a história da nossa vida, né? É mensagem chapéu, se vem de Deus, Deus é onisciente. É mais do que chapéu. É chapéu, paletó, calça, veste inteiro. É para nós. Então eu acredito que falamos, né? Ouvimos de alguém que fala, que nos conhece, que sabe o que vivemos, que sabe o que passamos. Então, esse valor que ela perdeu, ela não perdeu em qualquer lugar. Ela perdeu dentro da sua casa. Foi dentro de casa. E por que eu entendo isso? Porque ela vai procurar dentro de casa. Ela vai procurar aonde ela sabe que perdeu. Ela está buscando aonde ela sabe que pode encontrar. Eu já disse que ouvimos porque somos um povo que já perdemos. Isso é fato. Amém? Mas a questão é, aonde estamos procurando o que perdemos? Ou melhor, em quem estamos procurando aquilo que se perdeu? Essa mulher procura dentro de casa, porque ela sabe aonde perdeu, e quem sabe onde perdeu, sabe onde vai achar. O que você quer dizer com isso, pastor? Para de procurar no mundo aquilo que você vai encontrar somente em Deus. Aquilo que somente em Deus pode ser encontrado. Ela sabe onde ela está procurando. Aleluia. Sabe, fica muito mais fácil procurar quando nós sabemos aonde perdemos. Muito mais fácil, né? Porque se nós sabemos, a gente vai procurar. Eu sei, eu estava ali, então eu perdi ali, tem que estar ali. Você já perdeu algo dentro de casa? Você fica puxando pela memória. Aonde foi que eu perdi? Aonde foi o último lugar que eu estava? Para eu começar a procurar. Lembra quando Jesus fala da igreja e diz que a igreja perdeu algo? Que eu tenho contra vocês? Que vocês perderam o primeiro amor. E o que vocês vão fazer? Lembra do que? Da onde você perdeu. Lembra da onde caíste. E volta às primeiras práticas. Então o primeiro passo é esse, ela vai procurar aonde? Onde ela sabe. Quando nós sabemos aonde perdemos, fica mais fácil encontrar o que foi perdido. Não dá para ficar procurando fora o que se perdeu dentro. Hoje nós estamos buscando. Quantas pessoas hoje que estão vivendo, mas já não tem mais alegria. Quantas pessoas que hoje vivem, mas já não tem mais ânimo, já não tem mais disposição. Quantas pessoas hoje que não tem mais nem sequer vontade de viver, que estão vivendo, mas sem vontade de viver a vida que tem. Por quê? Porque perderam a alegria, porque perderam o ânimo, porque perderam a disposição, porque perderam a coragem. E hoje nós vivemos um tempo onde do lado de fora muita coisa nos é oferecida para encontrar o que perdemos. Mas como eu vou encontrar do lado de fora aquilo que perdemos do lado de dentro? O lado de fora não vai poder produzir o que perdemos do lado. Você pensa, para ser feliz eu vou trocar de carro. Na primeira semana você fica feliz. E depois? Quando o carro já não é mais novo, mas todo mês o boleto é novo. Às vezes a gente acha que uma roupa nova vai nos fazer feliz. Faz feliz por uns dias. Não tem nada de errado com um carro novo, com roupa nova, nada disso. Apenas isso não pode produzir dentro o que se perdeu. Aquilo que nos é oferecido do lado de fora não supre o valor perdido do lado de dentro. E aí nós vemos que ela vai procurar dentro de casa. Olha que perigo. Quando nós procuramos do lado de fora o que perdemos dentro, nós nunca vamos encontrar. Será que a gente nunca ouviu, você não está bem? Então vamos lá, vou te levar, te dar um banho de loja. Você não está bem? Irmão, você tem dinheiro para comprar roupa? Amém, que Deus abençoe. Você não está bem? Então vamos fazer um dia de spa. Vamos fazer o cabelo. Vamos fazer, não é assim? O que a gente está querendo? A gente está querendo produzir algo fora para suprir o que está faltando dentro. A gente está querendo fazer algo do lado de fora para suprir o valor que se perdeu do lado de dentro. Vai encontrar do lado de fora o que foi perdido dentro? Não.
E sabe qual é o perigo de se procurar fora o que se perdeu dentro? É que quando a gente procura em fora o valor que se perdeu dentro, a gente não acha o valor que se perdeu e corre o risco de substituir esse valor. Quantos casamentos onde já não há mais o amor, a parceria, a cumplicidade, mas se você procurar dentro, você vai encontrar. Se você procurar dentro, você vai encontrar. Mas se você procurar do lado de fora, alguém vai dizer assim: bobo, arruma um mais novo. Ô, bobo, troca por duas de... Não é assim? Procurar o valor fora que se perdeu dentro, não vamos achar e corremos o risco de trocar valores, de substituir valores. Perdemos, todos nós em algum momento. Então, a exemplo dessa mulher, aonde nós procuramos, aonde perdemos. Se perdemos dentro, é do lado de dentro. É aqui dentro que nós vamos encontrar aquilo que se perdeu. E olha só como é interessante, porque cada um tem um posicionamento diante de perdas, mas quem aqui gosta de perder? Quem de nós fica feliz quando perde? Pode ser a menor coisa, a coisa mais insignificante, dá um sentimento tão ruim. É muito ruim o sentimento de perda. E quanto maior o valor daquilo que se perde, maior é o estrago emocional. Então, uma das coisas que as perdas nos fazem é nos paralisar. Quantas pessoas que ao perder paralisam? Quantas pessoas que ao perder dizem assim: a vida perdeu o sentido para mim? Quantas pessoas que à beira de um caixão ao perder alguém dizem assim: eu queria morrer também? Alguém perdeu a vida e eu perdi esse alguém. E agora não faz sentido mais viver. Olha só o que a perda faz, ela nos paralisa, ela nos estagna, porque nós não sabemos como lidar com as perdas da vida. Diante das perdas nós temos a tendência de pensar em parar, de pensar em desistir, de pensar em abandonar tudo. Não, agora eu não quero mais. Perdeu a fidelidade, perdeu o amor, perdeu a parceria. Não, agora eu não quero mais, chega, eu desisto. Eu desisto do casamento, eu desisto da vida, eu desisto da história, eu desisto da caminhada. Ou ainda tem um outro lado muito pior. Porque pior do que ver dessa forma, é perder e fazer de conta que nada aconteceu. É perder e fazer de conta como se nada tivesse acontecido. Quantos relacionamentos hoje, que aquela chama, aquele fogo, lá do início, se perdeu. E a gente faz de conta que está tudo bem. A gente faz de conta que nada se perdeu. Lembra daquele casamento em Caná da Galileia? Por que o casamento não acabou em tragédia e em vergonha? Porque alguém decidiu expor o que havia acabado. Alguém decidiu levar até Jesus o que havia acabado. Senhor, acabou. Olha, vai levar para Maria, Maria vai levar para Jesus. Eles não têm mais vinho, acabou. Mas eles não tentaram fazer de conta que ainda tinha o que já não tinha mais. Eles souberam lidar com a perda. Eles souberam assumir a perda. Então nós precisamos pensar. E eu acho tão importante porque o texto diz assim, que essa mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, mas ela perde apenas uma. Mas não foi porque foi só uma que ela fez de conta que nada aconteceu. Não foi porque foi só uma que ela disse: não, ainda tenho 9, vou continuar vivendo. Não, um valor se perdeu. E ele precisa ser encontrado. Esse valor se perdeu e ele é importante sim. Então acredite, um só que se perca pode fazer diferença na caminhada da nossa história. Pode fazer diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa existência nessa terra. Por quê? Porque se ele fala de 10 e perde um, deixou de ser inteiro. Agora não é mais inteiro, agora são 9, eram 10 antes, mas agora são 9, porque um se perdeu. Sabe, eu sempre digo isso, as coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Um casamento não acaba da noite para o dia. Um casamento vem acabando dia a dia, quando valores vão sendo perdidos e não vão sendo recuperados.
Uma vida com Deus não acaba da noite para o dia. No domingo está aqui na igreja, é crente, na segunda diz, vou desviar. Não, já vinha desviando. Valores vinham sendo perdidos e não vinham sendo recuperados. A gente vai fazendo de conta que não faz falta. Não, se era 10, se era inteiro, e um se perdeu, acredite, faz falta. Faz falta, é importante. Sabe, isso tem sido algo que nos dias de hoje muito tem se perdido. Existe uma palavra que a Bíblia cita muito quando faz referência aos homens de Deus, que se chama integridade. Fala de Noé e diz Noé era íntegro. Fala de vários homens bíblicos e diz e era íntegro. Está falando lá e falando de integridade. O que significa integridade? Integridade significa, é a característica, estado daquilo que é inteiro, daquilo que é completo, sem diminuição, sem inteireza. O que acontece no jardim com Adão e Eva? Eles deixam de ser inteiros em Deus. O que o diabo faz, o Satanás faz na vida do homem? Tira uma porção, tira essa inteireza, né? Então é isso que nós estamos vendo muito hoje. A inteireza sendo negociada. A pessoa às vezes é legal, mas ela é mentirosa. Às vezes ela tem boa... Irmão, quem aqui lembra do Robin Hood? Alguns lembram. Lembra daquele... nossa época. Eu ia dizer da época do irmão, mas aí depois eu... Da nossa época, não é? Mas quantos aqui viam o Robin Hood como herói? A grande maioria. Porque você vai dizer, o Robin Hood fazia justiça, roubando dos ricos para dar para os pobres. Mas não se faz justiça sendo injusto. Olha a falta de inteireza. Ele fazia algo bom, os pobres não tinham, ele dava. Mas não dava do que era dele. Ele tomava, subtraía de alguém para dar para alguém que necessitava. Alguém diria, esse cara é sensacional. Não, não é, esse cara é ladrão. Mas a falta de compreendermos a integridade nos leva a esse lugar de admirar um ladrão. Olha como as coisas vão se confundindo, né? Então, por isso, a importância dessa inteireza. Sabe, nós precisamos observar se os valores não estão sendo perdidos na caminhada da vida. Estou falando aqui de valores familiares, valores com Deus, valores, né, no trabalho, valores que são importantes para a nossa vida. Sabe, e se nós descobrimos que sim, ações, atitudes precisam ser tomadas. Lembra que eu falei, não pare diante da perda, se reposicione, reavalie a sua história. Eu perdi, porque nós diante da perda, nós temos sempre o fator, o ponto mais fácil de nos vitimizar. Eu não podia ter perdido e perdi. Mas nós nunca paramos para pensar assim, o que é que eu fiz ou deixei de fazer que não evitou a perda? Acabei de dizer que perdas não acontecem da noite para o dia. Perdas, né, elas são um processo. Vem se perdendo. A esposa e o marido começam a se afastar. O cristão começa a se afastar de Deus. As coisas vão esfriando. Então nós precisamos compreender isso. Se perdemos, atitudes precisam ser tomadas. Sabe, pessoas que mudam são aquelas que reconhecem a necessidade de mudança. Como é difícil a gente reconhecer que precisa mudar, irmãos. A gente acha que o irmão tem que mudar, a gente acha que a esposa tem que mudar, a gente acha que o governo tem que mudar, o mundo tem que mudar, mas nós estamos perfeitos. E de repente, diante de uma perda, a gente vai descobrir que quem precisava mudar era nós. Que a mudança precisava partir de nós, né? Então, pessoas que mudam são aquelas que entendem, reconhecem essa mudança. Como você se sente hoje com a sua vida com Deus? Você está feliz com a forma que você está vivendo com Deus? Irmãos, essa semana foi muito impactante, muito. A gente recebeu muito, fomos muito ministrados.
fomos muito, o Espírito Santo testificou muita coisa que já é falada aqui, mas como é bom a gente ouvir de outros, né? Deus todo dia me pegando, me tratando, eu falei, meu Deus, como a gente precisa disso, né? Como você se sente hoje na sua vida com Deus? Você está feliz com a tua caminhada cristã? Como você se sente hoje no casamento? Não estou falando acerca de se estão fazendo o que você quer ou o que você gosta, mas você está feliz com aquilo que você está exercendo no casamento? Você está feliz naquilo que você está exercendo na sua vida com Deus? Você está feliz naquilo que você está exercendo profissionalmente? Está feliz naquilo que você está exercendo ministerialmente? Sabe, é esse momento que a gente já nesse checklist disse uma meia dúzia de não, 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 não. Quer ver as coisas mudarem? Quer ver as coisas mudarem? Comece a buscar os valores que se perderam. Comece a buscar os valores que se foram. Sabe, quando eu falo de valor, e nós precisamos compreender isso, nem todas as coisas têm valor. Porque quando a gente fala de valor humanamente, naturalmente, né? Foi falado muito nessa semana aqui acerca de uma mentalidade consumista. Porque é isso que o mundo faz. Está triste? Compra algo. Porque o ter algo te traz felicidade. Não, ter algo te traz contra, irmão. Comprar algo não traz algo, leva algo. Leva o dinheiro do bolso. Volto a dizer, não tem nada de errado com você comprar, possuir. Mas tem de errado sim, você querer encontrar alegria naquilo que pode ser comprado. Eu vou comprar para ficar feliz, né? Então, está infeliz, começa a buscar os valores que se perderam. Nem todas as coisas têm valores. E nem todas as coisas valem a mesma coisa para todos. Tem coisas que valem muito para uns e não valem absolutamente nada para outros. Tinha coisas que há 20 anos atrás, antes de Cristo na minha vida, valiam muito. E hoje com Ele, não valem absolutamente nada. Existem coisas que há 20 anos atrás, não tinha muito valor para mim. Mas que hoje em Cristo, valem mais do que todas as coisas da terra. Sabe por que valores são realinhados, são reordenados. Então nós precisamos compreender isso. Mas quando eu falo de valor aqui perdido, eu não estou nem falando de coisas. Ainda que alguns hoje, não aqui dentro, lá fora, né? Ainda que alguns lá fora fiquem mais tristes quando perdem coisas do que qualquer outro. Não estou falando de coisas quando eu falo de percas. Eu estou falando de alguns valores, né, que são característicos dos princípios do homem, da ética, da moral, da vida espiritual, que nós precisamos compreender. Observa comigo o que diz o Salmo de número 15. Salmo de número 15. Olha o que o salmista relata ali, acerca de valores. Salmo de número 15. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma pergunta, é uma indagação. E ele responde a essa pergunta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Olha que valores que ele está falando aqui. Não são valores exteriores, mas são valores interiores. E olha o que ele começa dizendo, né? Quem pode hospedar-se no seu tabernáculo? Ele está falando do relacionamento com Deus.
Quem poderá subir no seu santo monte? Qualquer um, de qualquer jeito. E aí ele começa a falar aqui de alguns valores importantes. Então nem todas as coisas têm valores. E nem todas as coisas valem o mesmo para pessoas diferentes. Mas esses valores deveriam ter o mesmo valor para todos nós. Esses valores deveriam ser importantes para nós, esses valores aqui do Salmo, da palavra, a integridade, sabe, ser inteiro, ser completo, né? Então, nós precisamos sim nos preocupar se valores estão sendo perdidos. Casas começam a desmoronar, famílias começam a desmoronar, quando nós vamos negligenciando os valores que vão se perdendo. Sabe, às vezes a gente está vendo o valor se perder e não busca ele. Porque às vezes dá trabalho procurar. Dá trabalho buscar. Mas querido, deixa eu dizer para você. Ainda que dê todo o trabalho da terra, não deixe de buscar pelos valores que estão relativos àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Acerca de família, de ministério, de casamento. Vale a pena buscar, vale a pena procurar, vale a pena se empenhar. Então aqui nós vemos que a parábola ela perde. Até quando nós vamos ficar perdendo e fazer de conta que não perdemos nada? Nós vamos esperar que a bomba exploda. Está ali, a cada dia, já viu aquelas bombas que tem o relógio contando? Algumas famílias, alguns casamentos, algumas vidas estão assim, ó, o relógio está contando. E você está vendo o tempo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Talvez hoje é dia de cortar o fio certo, para essa contagem regressiva parar, e essa bomba não explodir, e a gente não perder aquilo que, não sei se você está entendendo, mas há uma palavra de Deus para nós nessa noite: desperta, desperta, abre o olho, acorda, a bomba está prestes a explodir, nós estamos fazendo de conta, não está tudo bem, não está tudo bem, algo se perdeu, e aquilo que se perdeu precisa ser encontrado. Vivemos tempos, e é o que eu disse ali atrás, nós perdemos valores do lado de dentro, começamos a colocar valores do lado de fora, para tapar os valores que se perderam. Estamos nos enganando, tão somente, porque a Deus não se engana. E deixa eu dizer, às vezes a gente acha que está até enganando o outro, mas não engana, irmão. Já viu gente que é careca e põe peruca? Engana. Minha filha fala de um professor lá sempre, e está gravando lá, Jesus. Aquele professor acha que ninguém sabe que é peruca. Aquele professor acha que ninguém sabe que ele perdeu o cabelo. Será que você acha que ninguém percebe o que você está perdendo na sua vida? Será que nós achamos que ninguém percebe o que nós estamos perdendo na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério? Sabe, não viva para tentar impressionar ou minimizar a impressão de homens. Viva para a honra e para a glória de Jesus. Desculpa os carecas que estão aí, tá? Mas nada contra a peruca também, irmão. Graças a Deus. Olha lá, tem uma irmã que põe cabelo lá. Não é pecado, tá, irmã? Fica na bênção. E aí perdemos. Compreendemos que perdemos. O valor se perdeu, eu possuía. Eu não sei se entendeu o que eu fiz até aqui, mas eu estou pedindo, olha para dentro de você. Olha para dentro da sua casa, olha para dentro da estrutura da família, do lar, do casamento, do ministério. Olha para dentro e tenta enxergar o que se perdeu. Tenta enxergar se está do mesmo jeito que um dia já foi. Quantas vezes a gente diz assim, eu tenho saudade daquele tempo, mas não busca viver o que vivia naquele tempo. Se você me perguntar hoje, pastor Luiz, você está satisfeito com a tua vida com Deus? Não estou. Não estou, porque já teve outra hora em que eu queimava mais, em que eu buscava mais, em que eu era mais intenso. Mas aí o que eu faço? Não, vamos fazer de conta e vamos vir aqui pregar uma mensagem, fazer que está tudo bem. Não, vamos buscar o que se perdeu, diligentemente, vamos voltar a esse tempo, a esse momento, a esse lugar, onde as coisas eram diferentes. Eu tenho uma frase para você: não se conforme com a perda. Não seja um conformado. E ainda mais quando que aquilo que você perdeu, Deus nunca quis que você perdesse. Talvez cabelo ele não se importa. Talvez não se importa.
Mas tem valores que Deus está dizendo, hoje é tempo de recuperá-los. Hoje é noite de buscá-los. E aí a gente pensa, pastor, mas você fala de buscar, já me dá trabalho, já me cansa. Só de pensar que vai ter que procurar e buscar. Não, querido. O encontro é mais fácil do que você imagina. Eu vou repetir para você glorificar. Hoje encontrar é mais fácil do que você possa imaginar. Hoje está mais fácil encontrar do que deixar perdido. Na verdade, a minha oração hoje é em nome de Jesus, Espírito Santo, não deixa os meus irmãos ficarem conformados, não deixa os meus irmãos ficarem acomodados com as perdas. Não, nós vamos buscar, nós vamos procurar, vai voltar o ânimo, vai voltar a alegria, vai voltar a disposição, vai voltar o vigor, vai voltar o fogo de Deus, vai voltar o valor da presença. Aleluia! E o que é que essa mulher faz para encontrar o que se perdeu? Ela faz o que todos nós precisamos fazer. Pastor, o que eu faço quando eu entendo que algo se perdeu? Acenda a luz. E o texto diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, não varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Qual é o primeiro passo? Acender a candeia. Acende a luz. João 8:12. João, capítulo 8, e verso 12. João 8:12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é o primeiro passo? Acender a luz. O que é a luz na nossa vida? Jesus. Jesus é a luz. Sabe, é muito mais difícil encontrar algo no escuro. Algumas vezes é impossível. Algumas vezes se torna impossível encontrar coisas no escuro. O que isso representa? Que existem valores que é impossível encontrar sem Jesus. Existem valores que é impossível. Sem Jesus é impossível encontrar os verdadeiros valores da vida. Por isso o texto não me ensina que essa mulher acha para acender a luz. A luz não vem sobre o que ela achou, mas a luz vem para ela achar o que perdeu. A luz não é para revelar o que foi achado, mas a luz é para encontrar o que foi perdido. Porque sem luz nós não conseguimos encontrar. Sabe que nós às vezes queremos permanecer no escuro, por quê? Porque nós queremos que ninguém veja o que a gente perdeu. Às vezes é melhor deixar no escuro, no encoberto, no escondido, porque ninguém percebe. Pensa a gente. E sabe o que é pior? Como alguém pode ser luz em trevas? Como alguém pode ser luz nas trevas? Mas Jesus não falou para a gente, vocês são trevas. Ele disse, vocês são luz. Vocês são luz do mundo e sal da terra. A partir dele ser luz em nós. Porque ele diz, eu sou a luz. Nós podemos ser luz no mundo. Mas às vezes a gente está querendo ganhar, ajeitar tudo para agora, dizer agora acende a luz. Porque antes eu não queria mostrar o que eu não... Irmão, eu me apaixonei pelo Cleitinho aqui, eu não sei vocês, mas que menino. Né? Cearense, pensa, cabelinho divididinho, mas que figura. E aí ele dizendo, eu tinha empresa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e hoje ele diz, eu não tenho mais nada, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu estou no centro da vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. E a gente está aqui muitas vezes dizendo, não mostra o que eu perdi, então deixa no escuro. Só vou acender a luz quando tiver tudo certo.
vou dizer algo para você sem medo de errar. Sem a luz nunca vai estar tudo certo. Só vou acender a luz quando eu encontrar. Não, sem a luz nós nunca vamos encontrar aquilo que só na luz é possível encontrar. Na luz não, aquilo que só em Jesus é possível encontrar. Por isso a gente, se a gente não quer acender a luz quando precisa encontrar, a gente também não vai querer acender a luz depois que encontrou. Que qual é o maior momento de necessidade da luz? Quando você perdeu. O que você precisa? Hoje, gente, eu vejo gente que fica reclamando o tempo todo. Reclama do casamento, reclama do trabalho, reclama das finanças, reclama da vida, reclama da escuridão, mas não tem disposição de acender a luz. Fico dizendo, meu casamento está assim, acende a luz. Minha vida financeira está assim, acende a luz. Minha existência está assim, entendeu? Pare de reclamar da escuridão. Traga a luz para a sua vida. Traga Jesus. Às vezes nós estamos esperando que tudo fique bem, mas eu fico pensando, se no momento que nós mais precisamos da luz, nós não chamamos, nós não buscamos Jesus, nós não queremos. É como a história daquele homem, que ele ficou num trilho de trem. Estava bêbado, e enroscou o pé no trilho do trem, enroscado, e ele começou a dizer assim, Jesus, e ele escutou o barulho do trem vindo, e ele disse, Jesus, me salva, porque se o Senhor me salvar, eu vou viver para o Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou ser um crente, eu vou buscar a tua palavra, eu vou mudar de vida, me salva Jesus, e o trem vindo, me salva Jesus, aí quando o trem estava quase vindo, ele conseguiu arrancar a perna, ele falou, agora também não precisa mais Jesus. Será que não é bem assim que a gente faz com Ele? Eu faço. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor me der, eu faço. Se acontecer, eu faço. E aí quando acontece, a gente diz que foi a gente. Que não é mérito dele, que foi a gente que fez. Né? Então, por que a importância de acender a luz? E aí o texto vai dizer, perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa. Qual é o primeiro passo? Acender a luz. E o segundo depois de acender a luz? Faxina. Varrer a casa. Mas por que essa mulher agora vai varrer a casa? Porque na luz ela descobre que tem sujeira. Na luz ela descobre que está cercada de sujeira. Agora na luz ela vai descobrir que tinha bem pertinho dela o que ela achou que nem existia mais. Aqui diante da luz, ela descobriu a necessidade de varrer, de limpar, de remover. Você entendeu? A luz acende e ela não sai procurando. Acende a candeia, o que ela faz? Onde está o valor? Cadê o valor? Cadê o valor que eu perdi? Aonde está? Porque às vezes a gente vem para a igreja para Jesus mudar o casamento. Mas quando acende a luz e ele começa a dizer, muda caráter. Muda a forma que você trata a tua esposa. Muda a forma que você trata a tua família. Muda, seja alguém com hombridade. A gente está só querendo procurar o valor, mas não está entendendo ele dizer, varre. Quando a luz acende, essa mulher já não vai em busca do valor. Ela vai remover o que está escondendo o verdadeiro valor. Ela começa a tirar aquilo que encobre o verdadeiro valor perdido. Então, ao acender a luz, ela descobriu a necessidade de varrer, de limpar, de remover a sujeira, para encontrar o que se perdeu. Muitas vezes nós não queremos acender a luz, para não enxergar a sujeira que nos envolve. Muitas vezes a gente não quer estar diante da luz, para quê? Para não ver a sujeira que está nos rodeando. Sabe, essa semana a gente ouviu muito sobre amar o mundo e vamos amar as pessoas, vamos irmãos. Mas me preocupa querer amar o distante sem amar o próximo. Porque às vezes é fácil amar quem está longe. Às vezes é muito mais fácil amar quem está distante. Já viu gente que depois que vai embora, está lá o gaúcho, Nós já amava, mas ele longe, nós passamos, não, brincadeira, nós amamos ainda. Mas não tem gente que parece que é mais fácil amar à distância? Hoje eu ouvia, de uma pessoa aí de fora, que a sogra morava junto, a sogra foi embora, a pessoa falou, nossa, minha vida mudou.
Passei a amar mais minha esposa, amar mais meus filhos. Por quê? Porque às vezes é fácil a gente querer amar quem está longe, mas não amar quem está próximo. A gente está dizendo, vou amar o próximo, mas eu odeio o irmão. Vou amar o próximo, mas odeio o pastor. Vou amar o próximo, mas tem ódio das pessoas. Como assim, irmãos? Isso aqui é um centro de treinamento. Como é que a gente vai amar do lado de fora se não ama do lado de dentro? Hipocrisia. Fazer de conta. Como é fácil amar quem a gente vê uma vez por mês? Mas e amar quem você vê todo dia? Conviver com os defeitos das pessoas. Como é difícil amar quem te contraria. Quem faz tudo que eu gosto, eu amo. Mas me contrariou, peraí, o nível de amor já mudou. Já não está no mesmo... Então, peraí. Então nós queremos amar muitas vezes o mundo, mas não amamos o irmão. Não amamos direito nem a esposa. Não amamos o marido. Não amamos os filhos. Queremos amar os filhos perdidos, mas não amamos os filhos achados. Sabe, a gente precisa refletir. A gente precisa pensar acerca disso. Aonde está o amor? Aonde está o amor por Deus? Porque essa é a base de tudo. O amor por Deus começa tudo aí. Eu não consigo amar ninguém se eu não compreender o amor de Deus para mim. Onde está o amor por Deus? Aonde está o amor ao irmão? Aonde está o amor ao próximo? Vamos ler Mateus 24 e verso 12. Mateus 24 e verso 12. Aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus. Mateus 24, 12. Olha o que diz o texto. E por causa da multiplicação da maldade. Não estou trocando a Bíblia, mas vamos só colocar aqui. O que você considera de maldade? Algo bom? Não, maldade, mal, algo mal. Maldade, podemos comparar a sujeira? Sim, então olha lá. Por causa da multiplicação da sujeira, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Olha só. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Amor, um valor. E aí o que ele está dizendo é que esse amor começa a esfriar. Começa a esfriar quando? Devido à quantidade da maldade. A maldade vai entrando, a sujeira vai entrando e vai cobrindo o valor. Nesse caso, amor. Eu amo esse versículo, porque essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Porque ele não diz assim, e o amor de muitos apagaria. Ele diz, e o amor de muitos se esfriaria. Por que é que muitas vezes o nosso amor com Deus se esfria? Devido às maldades que vão entrando, às sujeiras que vão penetrando. Porque muitas vezes o nosso amor com a esposa, com os filhos, com o próximo, vão se esfriando, por causa das sujeiras que vamos permitindo entrar. Mas como eu disse, eu amo esse texto, porque ele não fala e o amor se apagará. Ele diz, o amor se esfriará. Se não apagou, se só esfriou, pega essa. Dá para esquentar de volta. Dá para aquecer de volta. Dá para voltar a queimar de volta. Se apaga? Não, se esfria. E aí, se é a iniquidade, se é a maldade, precisa haver o que? A remoção. Então essa mulher, quando acha, ela acende a luz, o que ela encontra? A sujeira. Então o problema aqui não é a sujeira, irmão, entenda isso. Porque estar vivo produz sujeira, não é? Quem tem filho em casa sabe disso. Não tem casa que aluga e fala assim, eu alugo, mas só para casal que não tenha filhos.
Essas paredes pretas que o digam, né? Está vivo, produz sujeira. Você volta para casa de noite do mesmo jeito que você saiu de manhã, limpinho, bonitinho e cheiroso? Não. Quando você chega, o que você faz ou deveria fazer? Tomar banho, irmão. Não é isso? Por quê? Porque estar vivo produz sujeira. A gente se envolve com o mundo e se suja. Então o problema não é a existência da sujeira. E vou dizer mais, obra faz sujeira. Viver faz sujeira. O movimento faz sujeira. Né? A gente limpa a igreja toda semana. Ontem nós estávamos aqui limpando depois da semana de reunião que tivemos. A gente falou, caramba, como suja mais. Claro, mais movimento, mais sujeira. Mais pessoas, mais sujeira. Então a questão não está na existência da sujeira. Existem dois problemas. Ou não querer enxergar a sujeira, ou não querer, depois de enxergar, removê-la. O problema não é a sujeira existir. O problema é eu não querer enxergar, ou depois de enxergar, simplesmente dizer, não, deixa ela aí, não vou remover. Então aqui entra o próximo passo que ela fez. Ela acende a luz, enxerga a sujeira, e quando acende, ela varre. Ela remove a sujeira. Não sei se você já percebeu isso, mas nenhuma faxina se faz em silêncio. Alguém aí consegue fazer faxina em silêncio? Minha esposa diz que não gosta quando eu varro. Que ela fala, você está vindo lá no quarto, eu já sei que você está vindo. Pá, 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 e vem. Estou varrendo, irmão. Faxina faz barulho. Faxina faz... E vou dizer mais, faxina incomoda. Não incomoda? A faxina só não incomoda quem está faxinando. Até o vizinho se incomoda com a faxina dos outros. E ainda mais se morar em apartamento, né? Olha lá, já, revelação, né? Faxina faz barulho. Eu me lembro, Ezequiel 37, verso 7. Um vale de ossos secos. Mas Deus envia um profeta para aquele lugar para começar uma faxina. O que é que tu vês? Um vale de ossos secos. E esses ossos podem voltar a viver? Dá para fazer uma faxina nesse vale? Senhor, tu o sabes. E de repente começou uma faxina. E o verso 37, e houve um barulho naquele lugar. Porque faxina faz barulho. E osso começou a se juntar com osso. Faxina incomoda, faxina faz barulho. Mas vamos dizer, que sensação maravilhosa para quem faxinou. Não é gostoso? Faz barulho, incomoda, move as coisas do lugar. Mas tem coisa mais gostosa do que depois você senta no sofá e você olha aquela casa. Limpinha, cheirosa, tudo no lugar. Eu fico pensando, papai. Moveu as coisas de lugar, descobriu que tinha sujeira até onde não imaginava, porque a gente é bom para ver a sujeira dos outros, mas é ruim para enxergar as nossas. Por que muitas vezes a gente não gosta de ouvir uma palavra que mexe as coisas no lugar da nossa vida? Porque aparecem sujeiras que estavam escondidas, e aí a gente se incomoda, e aí a gente diz, não, toca aqui, não me toca. Não, eu estou aqui hoje para dizer, Espírito Santo, me toca. Me toca, move as coisas de lugar. E mais, querido, varrer exige atenção. Dá para varrer de qualquer jeito? Não. Ainda mais se você tiver toque, como alguns irmãos aí. Você tem que varrer assim, delineado. Não é? Varrer exige atenção, por quê? Porque se você não tiver atenção, você vai deixando sujeira para trás. Se você não varrer com responsabilidade, né? Porque a questão do varrer, dá para começar a varrer e não terminar? Pensa assim, você varre, começa lá no quarto da casa, varre a sala, a cozinha e para na porta da sala. Aquele monte de sujeira. Dá para fazer isso? Não, porque o primeiro vento da vida que vier devolve as sujeiras no lugar onde elas estavam. E na vida espiritual? A gente começa a varrer, a gente fala, não, vamos deixar aqui essa sujeirinha aí. Vamos deixar de lado essa sujeirinha. Dá para fazer isso? Não, precisa começar e terminar.
Precisa varrer com atenção, com responsabilidade, né? Nós precisamos estar envolvidos com aquilo que nós estamos fazendo. Porque senão a sujeira vão voltar para os mesmos lugares. Qual é o processo de varrer então? A gente começa a varrer, junta, faz um montinho de sujeira, vem com uma pazinha, aquela pazinha vai para o saco de lixo, o saco de lixo é amarrado e aquele lixo é colocado para o lado de fora da casa. Não é assim? Existe um processo. Existe um processo. Um processo. Varrer a sujeira, amontoar a sujeira, colocar na pazinha, colocar no saco de lixo e colocar o lixo para fora. Isso é na casa? Não, isso é na vida. Atos 2:38. Arrependei-vos e sedes batizados para a remissão dos pecados, para receber o batismo do Espírito Santo. Dá só para começar? Não. É um processo. Identificar, reconhecer, arrepender, confessar, aceitar o perdão e mudar. Sermos mudados. E aí eu pergunto, gente, como é que a gente varre? Como é feita, como é que a gente varre? Com as mãos? Com os pés? Dá para fazer assim? Varrer com as mãos? Varrer com os pés? Não, não dá. Né? Nós não conseguiríamos, o resultado seria ruim. Então por que é que na vida a gente quer varrer muitas vezes assim? Quer tirar as coisas na força. A gente quer arrancar com a mão, para não dizer muitas vezes com os pés. Muitas vezes na força natural. Dá para remover sujeira assim? É claro que não. Tentando remover na nossa força, a gente continua, talvez piora o nível de sujeira dentro de nós, né? Como é que a gente varre? Para varrer precisa um utensílio. Para varrer nós precisamos de um instrumento que vai nos ajudar na limpeza, não é assim? Que se chama vassoura. Não se varre sem vassoura. Olha que interessante, lembra que eu disse? Querido, ninguém está preocupado com quanto a gente frequenta a igreja. As pessoas estão preocupadas com quanto de Deus a gente carrega. Quanto de Deus a gente tem na nossa vida. Às vezes a gente não consegue manifestar Deus nem entre os irmãos, que dirá lá fora. E aí nós temos ali já, e aí eu digo, limpar, arrumar, remover a sujeira. Porque não tem a ver com mudar a sujeira de lugar. Tem a ver com removê-la da nossa vida. Sujeira não se muda de lugar. Sujeira se tira. E aí nesse momento a gente fala, pastor, mas eu falei que ia dar trabalho isso, e eu já te mostrei que não. Primeiro, porque tem luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Então tem luz. E agora diante da luz a gente enxergou a sujeira. Está entendendo que o que muitas vezes a palavra vem fazer é a luz. É a luz que nos mostra a sujeira. Eu estou lá lendo, preparando a mensagem, Deus está lançando luz e eu estou enxergando a sujeira. Só que quando a luz me incomoda, o que a gente quer fazer? Quer apagá-la. A luz que me incomoda, eu quero apagar, ao invés de utilizá-la para limpeza. E agora, debaixo de luz, tem mais, vai varrer. Varrer não se varre com as mãos nem com os pés. Varrer se varre com uma vassoura. Olha só, tem um utensílio para nos ajudar. Então entenda, existe a luz e agora tem um instrumento para nos ajudar na limpeza. Será que é difícil essa remoção? Será que é difícil essa transformação, encontrar esses valores perdidos? Não. João 14:26. Olha lá, João 14:26. Mas o advogado, coisa linda, advogado defende. Advogado labuta por uma causa. Advogado é aquele que toma a frente daquele que ele está defendendo. Quando um advogado está na causa, o réu não fala mais, quem fala é o advogado por ele. Mas o advogado, que advogado é esse? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Irmão, precisamos entender algo. Quem ensina é o Espírito Santo a nós, e não nós ao Espírito Santo.
Muitas vezes a gente acha que é a gente que tem que dizer para o Espírito Santo como fazer. Não, nosso papel é ouvir ao Espírito Santo. Quer ver alguns conceitos teus mudarem aqui dentro? Comece a ouvir mais o Espírito Santo do que a sua carne. Comece a ouvir, precisamos ouvir mais o Espírito Santo do que o nosso achismo, do que aquilo que nós pensamos. É para nós, irmãos, é a partir de mim, é aqui, ó. Comece em mim, é para nós. Precisamos, eu acho não, o que o Espírito Santo diz. A palavra de Deus não diz, né, aquilo que você acha, diz às igrejas, não. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Sabe, algumas casas permanecem sujas, não é por falta de vassoura. Alguém aqui não tem vassoura em casa? Não vou perguntar quem tem, vou perguntar, alguém não tem vassoura em casa? Todos têm. Então algumas casas não permanecem sujas por falta de vassoura. Algumas casas permanecem sujas pela falta da interação com a vassoura que já está lá. Algumas casas permanecem sujas pela falta de se relacionar com a vassoura que já existe. Aonde quer chegar? Já temos o Espírito Santo. Já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita dentro de nós. É com a mão que vamos tirar? É com os pés? Não. Existe, né, o advogado. Então, muitas vezes não é por falta do utensílio, do instrumento. É por falta de pessoas dispostas a se relacionar com o instrumento que já existe, que já está disponível. Sabe, às vezes a gente não quer usar a vassoura. Lá em casa é assim, minha esposa, vou confessar o pecado aqui. Eu gosto de varrer, ela gosta de aspirar. E a Rebeca já pegou para o meu lado, gosta de varrer também, né? E aí, é por causa da renite? Tudo bem, faz sentido. Mas eu gosto do movimento. Olha, só veio agora, irmão. O movimento com a vassoura. E vai batendo, e a sujeira vai saindo. Só que alguns não gostam de usar a vassoura, porque quanto mais usa, mais sujeira aparece. E aí a gente prefere não usar, para que a sujeira não apareça. Já está disponível, já temos, né? Então, e outra coisa que nós precisamos entender, irmão. A vassoura não vai fazer sozinha aquilo que ela só pode fazer através das nossas mãos. Entendeu como é lindo? A gente não varre sem a vassoura. A gente não varre sem a vassoura. A gente não remove a sujeira sem a vassoura. Mas a vassoura também não vai remover a sujeira que ela quer remover através de nós. Fica lá na tua casa amanhã, lá, fazendo assim, vai vassoura, varre, para ver se ela vai. A gente está dizendo, vai Espírito Santo, vai, e ele está queimando o coração, dizendo, não é assim que se faz. A vassoura não vai fazer sozinho, nós também não faremos sem ela. Mas quando os dois se unem, a sujeira começa a ser removida. Sabe, não adianta acharmos que o Espírito Santo fará por nós aquilo que Ele quer fazer com a gente. Não. Às vezes a gente está dizendo, né? O Espírito Santo resolve lá, e Ele está dizendo, quero resolver aqui primeiro. Eu volto a dizer, do começo, quantas vezes a gente fala, nossa, que mundo complicado, como as pessoas são ruins, e quando a gente vai para o Espírito Santo, a gente descobre que talvez estava aqui tudo, ó. Eu não sei. Olhar para cá, olhar para dentro de nós, né? Então não adianta achar que Ele vai fazer por nós aquilo que Ele quer fazer em nós e conosco. Também não adianta tê-lo e não deixar ser usado por Ele. Irmão, será que as críticas que nós fazemos, as apontações, as ofensas, isso é o Espírito Santo através de nós, irmãos?
A gente vem aqui pregar a Bíblia, eu estou pregando Bíblia, irmão. E eu já fui o primeiro a orar o dia que não for, que Deus me fulmine. Estava aqui, quem estava aqui esses dias atrás, nós estávamos orando. Senhor, devolve o temor para as tuas igrejas. Que as pessoas pensem 2 vezes antes de pisar no altar. Então, eu não estou aqui, o meu caráter você conhece lá fora, todo dia, ó, quando você me encontra na rua, no posto, quando você me encontra no mercado, aqui eu estou manifestando o caráter de Deus. Mas aí embaixo a gente manifesta o nosso caráter, o nosso posicionamento, as nossas falas, as nossas colocações manifestam o nosso. Alguém já disse, quando você fala do outro, você não expõe o caráter do outro, você expõe a tua falta de caráter. Quando falamos de alguém na ausência de alguém, não expomos um caráter defeituoso do outro, expomos o nosso. Sabe, e aqui nós estamos olhando para remover essa sujeira, para encontrar o valor que se perdeu. Então o que ela faz? Ela acende a luz, ela varre. Por que é que eu estou falando isso? Porque não adianta ter o Espírito Santo e não se permitir ser usado por Ele. O Espírito Santo vai dizer perdoa, o Espírito Santo vai dizer ame, o Espírito Santo vai dizer receba, o Espírito Santo vai dizer se permita ser transformado, o Espírito Santo vai dizer se permita ser usado. Mas do que nos adianta ter Ele, mas não querer ouvi-lo? Vamos remover as sujeiras, vamos remover aquilo que a gente acha que é e não é. Não acerca de mim, não a partir de mim, mas a partir da Bíblia, irmãos. A partir da Bíblia. O que é que o Cleitinho disse aqui na sexta? Sabe quanto você vai amar de verdade as pessoas? Será a mesma proporção do tempo que você passa de verdade com Deus. É simples. Aí a gente sai para se relacionar para todo lugar. Qual é a visão de Deus que as pessoas têm nos lugares que nós estamos passando? Eu sou pastor. E às vezes escuto as pessoas vindo falar, olha, a pessoa fez tal coisa e é crente, é obreira, é não sei o quê. Isso aí é conduta, pastor. E aí se diz o quê? Mas nós estamos tão olhando para dentro de nós, não é só no umbigo, não é para dentro. Não, irmão, vamos tirar o olho do umbigo e hoje vamos colocar o olho no espírito. O rei não está no umbigo, o rei está no espírito. O rei não está na barriga, o rei está no espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está na nossa vida. E qual é o resultado dessa mulher acender a luz? Ela acende a luz. E ao acender a luz, ela enxerga a sujeira. E ao enxergar a sujeira, ela decide remover. Você está entendendo que a palavra vem para nós para fazer? Não tem ninguém aqui. Qual é a diferença de mim para você? Que eu enxerguei a sujeira quando Deus começou a falar comigo. Quando a gente vem pregar assim, não é assim, irmãos? Os irmãos que pregam, Deus está falando primeiro lá com a gente. Ele não está dando nada para a gente vir aqui. Não, Ele mostrou, Ele acendeu a luz aqui primeiro e falou, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa semana os irmãos ficaram aqui assim na gente? Não, irmão, foi aqui a mesma pegada, porque o reino de Deus, o reino de verdade, tem uma pegada só. Mas quando irmão, quando Ele falou aqui sexta-feira, Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, põe a mão no coração. E quando Moisés tira, a mão está leprosa. Sabe o que é isso, Moisés? Eu vou te usar, mas antes eu estou querendo mostrar o que tem no teu coração. Eu não quis bater no Cleitinho, eu quis dar um abraço, um beijo e dizer muito obrigado por você mostrar isso. Falei, Deus, hoje eu tenho medo, se você falar, põe a mão no coração e eu tirar, eu tenho medo do que eu posso ver. Não é pecado, irmão, não é que eu estou vivendo em pecado, não é nada, você está me entendendo, você é inteligente. Mas minha vontade não foi vir aqui passar uma rasteira no baixinho, foi vir dar um abraço nele, um beijo e dizer, obrigado por trazer luz para a minha vida. Porque hoje talvez me daria medo de colocar a mão no coração e descobrir, irmão, você tem coragem hoje? De fazermos uma oração e colocar a mão no coração e dizer, Deus, revela na minha mão o que está no meu coração. Só que sabe o que eu entendi? Nós não precisamos fazer essa oração. Porque do que mão fala? De ação. Então eu não preciso pôr a mão no coração para tirar e ver o que eu tenho no meu coração. As minhas ações revelam o que tem no meu coração. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai curar Moisés, assim como Ele quer nos curar. Naquela noite eu entendi, Deus, ainda bem que o Senhor me cura. Porque eu não sou melhor do que ninguém, talvez daqui eu sou o pior. Acende a luz. E agora, diante de enxergar a sujeira, ela varre para fora da casa. E depois de acender a luz, varrer para fora da casa, o que acontece? O que acontece, irmãos?
ela encontra o que se perdeu. Acendendo a luz, ela enxerga a sujeira, remove a sujeira, e removendo a sujeira, encontra o que foi perdido. Não tem como achar valores perdidos no escuro. Não tem como achar sem remover a sujeira para fora. Sabe, a luz está disponível, Jesus. O auxílio do Espírito também. E é Ele que vai remover a sujeira. Vamos ler lá Romanos 10, 9 e 10, ainda já estamos encaminhando para o fim. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor. Como se confessa, irmãos? Diga, com a boca. Como pode sair da mesma fonte? Como pode sair da mesma fonte água doce e água amarga? Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, mas Ele não para aí. Confesse com a tua boca que Jesus é Senhor e está tudo certo. Não, Ele continua. Porque reino não tem a ver com boca. Reino tem a ver com coração. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração, com a boca a gente confessa o quê? O que a gente crê no coração. O que as nossas bocas confessam hoje? O que as nossas bocas anunciam hoje? Creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é a justiça? Humana? Quem é a justiça no reino? Jesus. Jesus é a nossa justiça. Com a boca eu confesso para a salvação, mas eu não confesso para a salvação sem antes crer no coração para a justiça. Jesus é o meu Senhor. Sabe por que isso é importante? Porque muitos já confessaram com a boca. Talvez todos nós que estamos aqui em algum momento já confessamos Jesus, mas com a boca. E com a boca a gente pode confessar por emoção, por coação, por movimentação. Olha lá, está todo mundo indo lá entregar a vida para Jesus, vou também. Ou estou emocionado, essa palavra me emocionou. Está vendo por que tantas vezes ela mexe com a gente? Porque a palavra de Deus não é para emocionar. A palavra de Deus é para transformar. E para transformar vai tocando em nós. E para tocar em nós nos molda. Talvez todos nós em algum momento já confessamos por emoção, por coação. Nunca levou ninguém na igreja? Eu lembro isso no começo que eu me converti, eu levava, e quando o pastor fazia o apelo, dizia, você tem que aceitar Jesus. Aí ele falava, vou aceitar, porque senão esse cara não me larga. Tá bom, eu quero. Aí nunca mais voltava e nunca mais andava com Deus. Porque fez por emoção, por coação.
Mas ele não está dizendo, né, que a justiça vem por confessar com a boca. A justiça vem por crer no coração. Alguém pode fazer você falar algo, mas ninguém pode fazer você sentir de verdade. E ele está dizendo, confessa o que você sente, né? Então olha, talvez alguns já confessaram. Esses dias eu estava conversando com um irmão que ele falou, eu acho que muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, confessei Jesus, eu só confessei porque minha casa era um ambiente tão pesado que ele falou, eu preciso encontrar um lugar de descanso, de paz. E ele falou, eu encontrei a igreja. E aí para ficar na igreja tinha que aceitar Jesus. Eu falei, tá bom, eu aceito. Está entendendo? Às vezes a gente confessou assim, confessou com a boca, mas não creu para a justiça no coração. Mas o que ele está dizendo é que precisa crer. Sabe, quem nunca tenha crido de fato em seu coração aquilo que confessa não é verdadeiro. A palavra da fé precisa ser anunciada pela boca, sim, mas precisa ser crida primeiro no coração. Irmão, você viu o que ele falou aqui aquele dia? Eu não sei se isso mexeu com você, mas mexeu comigo, irmão. A gente fala de Jesus, porque Jesus não podia ir. Oh Jesus, Jesus isso. E aí ele falou assim um dia, eu não sei se alguém falou para ele ou ele ouviu, mas imagina você passando na rua e Jesus vindo e você cruzando Jesus, e alguém tem que vir e dizer assim para você, olha, esse aí é Jesus. Alguém tem que apresentar aquele que você acha que conhece tão bem, e a pessoa dizer, olha, esse aí é o Jesus que você fala. Eu fiquei em crise. Às vezes a gente fala tanto para as pessoas, Jesus, Jesus, e as pessoas olham para a nossa vida, mas cadê esse Jesus na tua vida? Na nossa. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é perdão, Jesus é justo, Jesus é santo, Jesus é reto. A palavra precisa ser pronunciada pela boca, mas precisa ser fruto do coração. Melhor que falar é sentir, irmãos. Evangelho não é só para ser falado, ele precisa começar aqui, ó, no coração, sentir. Verso 9, achando, de Lucas 15. E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Fica de pé, por favor. Ela acende a luz, ela enxerga a sujeira, ela varre a casa, ela encontra o valor perdido. E agora o que ela faz? Ela reúne as amigas e diz, vem gente, que eu estou dando... Gente, reunir gente, você estar alegre e reunir pessoas, como se chama isso? Festa. Ela reúne as pessoas para quê? Para uma festa. Mas por que essa festa? Para ela se alegrar? Hoje não é assim que a gente faz? Pô, estou tão tristinho que eu vou fazer uma festa para eu me alegrar. Essa mulher não faz festa para se alegrar. Essa mulher não faz festa para se completar. Ela faz festa porque está alegre. Essa mulher faz festa porque está completa. Sabe qual é o perigo de a gente fazer festa para se alegrar e para se completar? É que se a festa não for do nosso jeito, a gente sai mais triste, mais incompleto, decepcionado e decepcionando. Porque a festa não era porque é alegre, a festa era para estar, mas essa mulher chama porque ela está alegre. Existe uma grande diferença entre a gente vir para o culto para ser alegre, para ficar alegre na verdade, e vir para o culto porque é alegre. Existe uma grande diferença. Quando a gente vem para o culto para ser alegre, tem que ser do nosso jeito. A música que vão cantar, o que vai ser pregado, toda né, o andamento do culto precisa ser do meu jeito. Eu vim para ser feliz. Agora, quando a gente vem porque é feliz, mudou. Não tem mais a ver com as nossas expectativas, tem a ver com as expectativas dele. Tem a ver com aquilo que é para ele, não para nós. Tem a ver não com aquilo que nos agrada, tem a ver com aquilo que agrada Deus.
Mas aí você diz, mas pastor, quando um monte de coisa ruim acontece, como é que eu vou vir feliz? Quando nada de bom aconteceu na minha semana. Sabe, se você ganhar aquilo que você quer ganhar, você fica feliz. Se você não perder nada, você fica feliz. Mas como ficar feliz quando a gente perdeu? Como ficar feliz e ser feliz quando a gente não ganhou? E pior, quando coisas ruins aconteceram para nós. Como? A gente vem e pula, salta, dá o melhor louvor quando a gente ganhou o que queria. Mas e quando a gente perdeu o que não queria perder? Quando não aconteceu o que a gente gostaria, a gente ficou triste. Aí eu vou dar a bênção adiantada hoje. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Aleluia. Não deixe a sujeira encobrir os valores, irmãos. E não culpe os outros pelas sujeiras da sua vida. Eu não posso te culpar pelas sujeiras na minha vida. Você não é culpado. Eu sei que eu posso contar com muitos aqui para remover sujeiras. E você também pode contar. Você está num corpo. 2 Coríntios 13, 14. A graça... Pastor, como ser feliz, como vir feliz para o culto... Quando eu não ganhei, quando eu perdi, quando as coisas não aconteceram do meu jeito, quando falaram para mim o que eu não gostei, quando eu não fui aceito, quando algo de bom não aconteceu. Simples, está aqui na bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. O que nós encontramos? Encontramos o amor de Deus. O que nós encontramos? A graça do Filho. O que nós encontramos? A comunhão e o auxílio do Espírito. O que nós precisamos para ser feliz? Nós já temos o amor, a graça e a comunhão. Sabe, na parábola existia uma casa que tinha valores. Houve perda, houve escuridão, mas houve luz. Havia escuridão, mas houve luz. Havia sujeira, mas foi removida. Havia perda, mas houve reencontro, houve ganho. Havia tristeza, mas passou a haver alegria. E nós? Como essa casa sai daqui hoje? Já tem a luz, Jesus. Já tem o utensílio, o ajudador, Espírito Santo. Já tem o amor do Pai. O que eu preciso mais? Busque aquilo que se perdeu. E não aceite viver sem aquilo que Deus já te deu. Pode ter esfriado, mas não apagou. Pode não estar aparecendo, mas acredite, ainda está aí. Ainda está aí, ainda existe. Irmãos, eu nunca esqueci.